Glória a Deus. Shalom, meu povo. Onde estão meus alunos? Engasguei com a água. Pastora Catarina, Josi, todo mundo chegando, Flavinha. Muito bem, muito bem. Isso é que é uma turma boa. Tô lindo, Rose. Problema genético. Questão de defeito de fabricação, isso se chama. Fui tomar água e engasguei. Vamos, eu estou compartilhando aqui, enquanto todo mundo chega, eu estou compartilhando nas nossas redes sociais. Faça o mesmo, compartilhe esta live para que mais pessoas possam assistir essa aula. Lindo duas vezes. Shabbat Shalom outra vez, Claudinho. Maravilha, né? Maravilha poder estar aqui, maravilha poder mergulhar na palavra do Senhor. Vamos à Bíblia hoje, vamos estudar mais a respeito deste memorial da criação, o sábado do Senhor, um memorial da criação. Glória a Deus. Vamos lá, chegando todo mundo, compartilhando a nossa live na sua rede. Já entra, já dá um share, um compartilhar. E assim nós vamos mergulhar na palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração a sua palavra, que não seja apenas informações na nossa mente, mas que seja revelação de Deus, que nos posicione. Shalom, Rui, que nos posicione, que nos ensine as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu entrar aqui pelo Instagram da igreja. É tanta coisa que eu termino esquecendo. Chegamos, né, Tereza? Pois bem, cá estamos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aos amados do Instagram, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, para o nosso estudo a respeito do sábado, o memorial da criação. Boa tarde no Brasil, né, Lúcia? Aqui já é boa noite. Aqui já é bem boa noite. Mas vamos orar para nós entrarmos no nosso estudo de hoje. Pai, nós nos apresentamos mais uma vez diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos abriu um novo caminho, um caminho que passa pelo descanso, o descanso que Ele veio nos oferecer. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, Shabat, para as vossas almas. E nesta noite de Shabat, quando nós estudamos acerca do sábado, acerca do sétimo dia, acerca deste memorial da criação, nossos olhos se voltam para Jesus, nossos olhos se voltam para a cruz do Calvário, onde Ele tomou todos os pesos da nossa vida, onde Ele tomou todos os fardos e os levou na cruz do Calvário. E ali, pela sua morte, pelo seu sangue derramado, Ele destruiu este peso, Ele destruiu este fardo e trouxe para nós o seu jugo que é suave, o seu peso que é leve. Nesta noite, nós nos assentamos aos teus pés, ó doce Espírito de Deus, e rogamos: ensina-nos. Tu que és o mestre por excelência, tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação, dá-nos compreensão, ilumina nosso homem interior, para que nós possamos compreender a profundidade da tua palavra, e nós daremos a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Pois bem,
Nós estamos hoje na nossa terceira aula acerca deste assunto, né? Andando um pouco mais com calma, tentando responder algumas questões, tentando trazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A primeira coisa que nós colocamos é isso, que faz parte, está no nosso tema da nossa aula, né? O sábado é um memorial da criação. Quando nós falamos do sábado, do sétimo dia, nós estamos falando de um memorial da criação. Não é algo que nasce nem com a lei, não é algo que nasce com o nascimento do povo judeu em Abraão, não é algo que nasce com a igreja de Jesus Cristo. O sábado precede todas as coisas. O sábado vem antes de todas as coisas. Vem antes de Israel, vem antes de Abraão, vem antes do pecado, vem antes de Adão, vem antes da queda, vem antes de Jesus Cristo. O sábado não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. O sábado não tem nada a ver com nenhuma dessas situações. O sábado está atrelado à criação. O sábado, todas as vezes que você pensar no sábado, todas as vezes que você pensar no sétimo dia, você precisa trazer isso muito claro diante de você. Trata-se de um memorial da criação. Não tem absolutamente nada a ver com outra coisa a não ser isso. Um memorial da criação, ok? Nós vimos isso em Gênesis, no capítulo 2, nós falamos bastante disso, né? Toda a obra da criação, Deus descansa nesse dia, não de um descanso físico, humano, né? Mas um descanso que fala de estar consumado, está completo, está pleno, está tudo pronto, está tudo feito, não falta nada. O descanso de Deus fala de completa, de uma obra completa, de uma obra plena. Não há nada mais que precise ser feito, não há nada mais que precisa acontecer. Está tudo acabado, né? Está tudo acabado no sentido de terminado, né? Tetelestai, está consumado, terminou. Né? Depois nós falamos a respeito deste sábado, o santo sábado do Senhor, né? Nós vimos na última aula que o sábado ele é introduzido na lei. Deus coloca o sábado nos 10 mandamentos como uma lembrança. É o único mandamento que vem, né? Nós vimos isso em Êxodo capítulo 20. É o único mandamento que vem com lembra-te. Deus não cria o sábado ao trazer os 10 mandamentos, mas Deus introduz dentro do decálogo o sábado do Senhor, né? E ele traz como uma lembrança. Outra coisa que nós vimos em Gênesis 31, eu estou fazendo só uma recapitulação, para pegar um gancho, quando você vai ver em Gênesis 31, há uma palavra interessante, que é muito bom nós prestarmos atenção a isso, que Deus fala do sábado como um sinal. Este dia vos será por sinal. O que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para algo lá na frente. Um sinal é como uma placa que diz de algo, que anuncia algo. Então ele vai trazer o sábado como um sinal para todas as gerações. Este sinal de Deus. O sábado é um sinal. Guarde isso que lá na frente nós vamos precisar muito a respeito disso. Nós falamos a respeito de bênçãos sobre a observância do sábado, né? O que significava essa observância? Por que Deus colocou tantas regras e tantas leis e tantas proibições? Por que Moisés vai estabelecer um monte de coisa? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo neste dia. Qual era a intenção? Que tudo isso tinha um cunho pedagógico para trazer ao povo a consciência do que era algo santo, uma vez que não havia uma revelação direta desta santidade ao espírito do homem, pois o homem não tinha o seu espírito recriado, o homem não entendia a partir de uma revelação no seu espírito, pois o homem ainda não havia nascido de novo, mas ele precisava de coisas externas que falassem aos seus sentidos naturais, aquilo que ele via, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele tocava, aquilo que ele cheirava, ou seja, o mundo físico do homem era o único universo em que este homem conseguia compreender, né? Esse é o homem natural. O homem natural não discerne as coisas espirituais, diz Paulo. O homem espiritual discerne as coisas espirituais,
né? Então, hoje nós nascemos de novo. Jesus vai falar desta experiência. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Que hora é essa? A hora em que nosso espírito, que havia sido morto pelo pecado, é recriado pela obra do Calvário. Nós nascemos de novo. O Espírito de Deus passa a residir dentro do nosso espírito humano recriado. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E hoje a comunicação com Deus já não é via sentidos naturais, já não é via um universo físico, mas é em espírito. Meu espírito humano recriado é o canal, é o veículo de comunicação, de contato para receber as orientações de Deus. Certo? Antes, o que era que eu recebia? A partir de algo visível, a partir de algo físico, para trazer uma compreensão na minha mente. Ok? Então eu entendia. Agora não. Deus fala no meu espírito e a minha mente, a minha alma, traduz aquilo que se traduz em um comportamento externo. O caminho se inverte. Ok? Então hoje eu não preciso mais seguir um monte de rituais acerca do sábado, de um dia, para que eu compreenda que este dia é santo. Para que eu entenda a santidade deste dia. Aqui está o grande diferencial entre relacionamento e religião. O que é uma religião? Religião é um conjunto de regras, de normas, certo? De doutrinas. Junta tudo isso, forma uma religião. É algo externo. Quando nós falamos de que cristianismo não é uma religião, a proposta de Jesus Cristo não é uma religião. Jesus não fundou religião. Jesus não trouxe proposta de religião nenhuma, porque ele não traz regras, ele não traz normas, ele não coloca, olha, se você fizer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, você é do meu grupo. Você vai encontrar o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito do seu currículo, ele diz, olha, se alguém tem que se gabar com relação ao judaísmo, eu que vou me gabar mais. Eu sou fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, zeloso quanto à lei. E ele vai trazendo o currículo. O que é isso? São prescrições dentro de uma religião. Então você é de uma religião, vamos tomar aqui, você é católico, aí você nasceu, você foi batizado quando criança, depois você fez o catecismo, depois você faz a primeira comunhão, depois você se prepara para você fazer a crisma, aí depois você vai ter o sacramento ou da ordem ou do matrimônio, né, que é um sacramento. Depois você vai ter o que é o próximo, né, tem os sacramentos. Aí depois você tem as leis da igreja, guardar domingos e dia de festa, e tem os mandamentos da igreja. Aí o último de todo é a extrema unção. Quando você está morrendo, o padre vai lá e dá a extrema unção. Então, por que você é considerado um católico? Porque você segue todas estas regras, né? Existe até um grupo de pessoas que dizem assim, eu sou católico não praticante. O que é o católico não praticante? É aquele que, dentro dessas regras, aquilo que não dependia dele, era por imposição ou tradição dos seus pais, ele cumpriu. Quando chegou a vez dele fazer, ele parou de praticar. Então ele é católico pela metade, né? Ele é católico. Mas como é que ele se identifica? Ele se identifica por práticas externas. Ele se coloca dentro deste grupo religioso porque ele tem coisas externas para apresentar. Como é que você diz que você é católico? Você é católico porque você foi batizado, você fez a primeira comunhão, você foi crismado, você casou na igreja católica, você vai à missa, certo? Você comunga, você se confessa, então você tem práticas externas que testificam que você faz parte daquele grupo. E o cristianismo? O cristianismo, Jesus chega e diz assim, é necessário nascer de novo. Hã? Necessário nascer de novo para que você entre no meu reino. Como vai ser? Eu sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe, vou tornar a nascer? Ele diz assim, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? O vento sopra onde quer. Que loucura é essa? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. É igual o vento? É.
Não sabe de onde vem nem para onde vai? Eu não pego o vento. Tem gente que quis armazenar vento, mas anyway. Eu não pego o vento, eu não controlo o vento, eu não determino a sua rota, eu não posso provar o vento, apresentar o vento, trazer o vento. Ou seja, e ele vai dizer que estes que fazem parte do dessa nova leva, que é o seu corpo, que é a sua igreja, é um povo cuja experiência é como a experiência do vento. Ele não se nomeia, ele não se rotula, ele não se prende, ele é. Sente-se o seu efeito, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus. Percebe a diferença? Você não é nascido de Deus porque você faz isso, isso e aquilo. Você não é nascido de Deus porque você faz parte de uma igreja evangélica. Você não é nascido de Deus porque você é um dizimista. Você não é nascido de Deus porque você participa da ceia do Senhor. Você não é nascido de Deus porque você foi batizado. Todas estas coisas, elas podem até fazer parte da sua vida, mas elas não significam nada como prova de que você é nascido de Deus. É o Espírito de Deus que testifica no teu espírito que você é nascido de Deus. É o Espírito de Deus que te ensina a chamar Deus de Pai. Tudo acontece onde? Dentro de você. Todo este milagre, toda esta obra acontece onde? Dentro de você. Minha aula sobre o sábado já entrou em aula sobre o novo nascimento, né? Mas aí você pode dizer, eu faço parte do reino de Deus. Prove-me. Não tenho como te provar. Caminhe comigo, ande comigo, viva comigo, e aí a minha vida prática vai produzir frutos que vão testificar que tipo de árvore eu sou. Mas eu não tenho uma coisa, não existe um ritual que eu faça, que este ritual, por si só, seja prova de que eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Entende a diferença? Então, como é que Deus se comunica comigo hoje? No meu espírito. Onde é que eu compreendo santidade? No meu espírito. Se traduz na minha vida prática, mas a minha vida prática não traduz ao meu espírito. Entende a grande diferença? Jesus entra trazendo essa nova proposta. Deus coloca um monte de coisas para Israel compreender a santidade do sábado, porque era necessário. Como eu disse, eles não tinham o espírito recriado, só que eles se tornam escravos destas coisas. Aqui está o grande problema, queridos. Todas as coisas que Deus nos deu, todas as coisas que Deus colocou como instrumento didático de revelação de quem Ele era, precisava ser mantido neste lugar de instrumento didático. Olha, Deus deu as medidas do templo, o templo de Salomão. Foi Deus que deu. A glória de Deus encheu aquele templo. A Bíblia diz que no dia da inauguração, a nuvem da glória Shekinah de Deus encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé ali dentro. Deus confirmou, Deus disse que todas as orações que fossem feitas naquele lugar, Ele iria ouvir. Deus disse que se viesse praga, se viesse peste, se viesse qualquer coisa na terra e alguém orasse com o rosto voltado para aquele templo, Ele ouviria e Ele traria livramento. Que coisa tremenda! Só que chegou uma hora que diz o profeta Jeremias que o povo começou a bater no peito e dizer templo do Senhor, nós temos o templo do Senhor. E eles começaram a achar que o templo era uma finalidade em si mesmo. Sabe o que aconteceu? Deus levantou Nabucodonosor e mandou o cativeiro babilônico, mandou Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir o templo, porque aquilo que era para ser um veículo para levar o povo à presença de Deus, se tornou um fim em si mesmo. Quando o povo estava vindo do Egito para a Terra Prometida, eles passaram por um lugar onde uma peste de serpentes começou a morder o povo e o povo começou a morrer. Moisés foi a Deus e clamou ao Senhor e pediu que Deus intervisse. Eu estou gastando bastante tempo para você entender isso, porque isso é essencial para você entender a Bíblia como um todo. Vocês estão comigo? E o que é que vai acontecer? Moisés vai a Deus e clama a Deus porque o povo estava morrendo. Deus dá uma orientação a Moisés. E Deus diz para Moisés,
constrói uma serpente de bronze, coloca num poste, e todas as pessoas que forem mordidas pelas serpentes e olharem para aquela serpente de bronze, elas vão ser curadas. E assim começou a acontecer. O povo era picado de cobras, e quando olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Aquela serpente de bronze que estava lá, Jesus depois foi dizer que assim como Moisés levantou a serpente no meio do deserto, ele seria levantado na terra, e quando as pessoas olhassem para ele, seriam sarados. Seriam salvos. Aquela serpente tinha um objetivo de um sinal que apontava lá para frente. O que aconteceu? Nos dias de Ezequias, o povo começou a queimar incenso nos pés da serpente. O povo começou a cultuar a serpente. A serpente que era um sinal, a serpente que era um veículo para mostrar algo muito maior, que era o poder de Deus de curar, se transformou em um objetivo em si mesmo, em uma finalidade em si mesmo. Tornou-se um objeto de idolatria. Deus mandou destruir a serpente. Muitas vezes nós não entendemos que Deus em Cristo, ele não vem, Jesus disse, eu não vim abrogar coisa nenhuma. Jesus não veio anular nada. Jesus veio trazer uma nova leitura. Jesus veio trazer, abrogar significa anular, aniquilar uma lei, algo estabelecido. Jesus não vem fazer isso. Jesus vem colocar as coisas no seu devido lugar. Olha, uma coisa que eu acho interessante. Vamos pensar no templo. Nós vivemos uma geração em que tem tido muita revelação, muita compreensão de muitas coisas. E muitas dessas coisas elas são muito boas, maravilhosas, se devidamente usadas, se devidamente compreendidas. Vamos pensar a respeito do templo. Nós estamos em dias em que nós não estamos podendo ir ao templo, adorar no templo, né? Cultuar no templo. Isso faz falta. Mas está nos ensinando um monte de coisa e eu espero que a maioria dos cristãos entendam as verdades que o Senhor está trazendo através dessa experiência. Qual uma grande experiência que ele está trazendo? Olha para Jesus. Se você pegar a experiência de Jesus, como Jesus encara o templo? Nós falamos muito hoje em dia, né? Não, eu sou a igreja do Senhor, a igreja somos nós é que somos a igreja, nós é que... Sim, no coletivo sim. Individualmente você não é a igreja de Jesus. Você é parte. Certo? Você é membro. Membro do corpo. Meu dedo não é meu corpo, ele é parte. Ele só se torna corpo por estar inserido num todo. De maneira que se você não está inserido num todo, você não é. Meu dedo só é corpo quando está inserido na minha mão. Minha mão só é corpo quando está inserido no meu antebraço. Meu antebraço só é corpo quando está inserido no meu braço. E assim sucessivamente. Certo? Então, não existe corpo onde não há esse inserir. Então, essa ideia de que eu sou a igreja, isso é uma loucura equivocada. Não tem absolutamente nada a ver. Isso não é verdade, ok? Aí você pega, por exemplo, João capítulo 4, né? Vamos pensar, né? Jesus chega ali, se você isola o pensamento, vocês têm que aprender a analisar a Bíblia por uma linha, por um pensamento. Se você isola o discurso de Jesus Cristo, o discurso de Jesus, de João capítulo 4, quando ele está ali naquele poço em Sicá, conversando com aquela mulher samaritana, e o assunto chega à adoração. Se você isola aquele discurso de Jesus como sendo tudo que ele falou a respeito de adoração, você vai chegar a uma conclusão de que o templo já era. Você vai chegar a uma conclusão de que o templo não tem para Deus importância nenhuma mais. Você vai chegar a uma conclusão de que Deus não tem nenhum interesse de ver um monte de gente dentro de um templo adorando. Por quê? Porque quando aquela mulher percebe, existia uma questão grande teológica entre samaritanos e judeus, que era a questão do local da adoração. Veja, o conflito dela era sobre local de adoração. Ela estava nesse... Nem parece que eu estou falando sobre o sábado, né? Mas o Espírito Santo está me conduzindo nessa direção. Bora lá. O conflito dela era sobre local de adoração. Ela olha para Jesus, quando Jesus fala a respeito da sua vida pessoal, dos relacionamentos que ela teve, ela olha para Jesus e diz assim, eu vejo que tu és profeta.
Vejo que tu és profeta. Me tira aqui uma dúvida. Nossos pais dizem que é no monte que se deve adorar. Os samaritanos adoravam no monte. Vocês, os judeus, dizem que é no templo. Aonde é que se deve adorar? Aí Jesus pega e diz assim: olha, mulher, vem a hora e já chegou, em que não é nem no templo e nem no monte. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E estes são os que os pais procuram, os que o Pai procura. Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Uau, você pega esse discurso de Jesus, você chega a uma conclusão: eu não preciso de templo. Jesus era contra o templo não tem mais significado nenhum. O templo não tem sentido. Calma. Calma, porque isso não foi tudo o que Jesus falou sobre templo e adoração. Porque a mulher estava preocupada a respeito de um local. O local aonde, orando, Deus iria me ouvir. Só aquele local. Para eles, os samaritanos, para eles serem ouvidos por Deus, eles precisavam subir ao monte e seguir todo aquele preceito. Só ali Deus o ouvia. Para os judeus era preciso subir até Jerusalém, chegar ao templo, e somente ali Deus os ouvia. E era verdade, até então. Mas o que Jesus está trazendo? Jesus está trazendo um leque maior. Jesus está abrindo uma compreensão. Por que eu entendo isso? Porque aí depois você vai encontrar Jesus chegando ao templo. Opa, agora eu quero ver como é que ele se comporta quando ele chega ao templo. Já que ele disse que não era nem no monte nem no templo, ele não vai dar importância ao templo. Não é isso que a gente vê. Quando ele chega ao templo, ele descobre que há cambistas, vendedores, virou um comércio. Ele pega um chicote, uma ira o toma, até uma palavra profética é atribuída a ele: o zelo por tua casa me consome. E ele derruba tudo, ele expulsa todo mundo, ele quebra as bancas, solta os animais, ele faz uma verdadeira arruaça e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram num covil de ladrões. Ué? Mas ele não disse que não era nem no templo nem no monte? O que Jesus... Então, por que essa ira dele quando ele encontra o templo desse jeito? Se o templo não tem mais importância. Jesus está devolvendo o significado daquele lugar. Olha o que ele vai dizer: a minha casa é minha casa. É minha casa. Só que para que ela se cumpra, ela por si só não é a casa do Senhor. Para que ela seja a casa do Senhor, ela tem que ser um lugar chamado casa de oração. Quando é que o templo se torna casa do Senhor? Quando ele cumpre o seu papel de ser uma casa de oração. Quando ele se torna num comércio, ele é chamado de covil de ladrões. Quando ele perde o sentido da sua existência, ele não tem sentido nenhum. É preciso ser purificado. A Bíblia diz que ele estava no templo o tempo inteiro. A Bíblia diz que ele estava nas festas. Foi na porta do templo, na escadaria do templo, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, que ele se levantou e disse, quando os sacerdotes pegavam as suas bacias de prata e traziam água da piscina de Siloé e levavam para lavar as escadarias do templo, ele se levanta numa autoridade profética e de pé no meio das escadas ele diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. E como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Onde isso aconteceu? No templo. Quando ele foi preso no Monte das Oliveiras, quando os soldados vêm prendê-lo, o que ele diz? Eu não estava pregando todos os dias no templo? Então ele estava ministrando todo o tempo no templo? O zelo pelo templo o tomou? Quando ele era menino, aos 12 anos de idade, Maria e José, ao levá-lo para fazer o seu bar mitzvah, voltaram e ele se perdeu. E quando Maria volta procurando o menino, onde é que ela o encontra? No templo.
E quando ela o interroga e dá uma bronca nele, o que é que ele diz? Não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Aonde que ele estava cuidando das coisas do pai dele? No templo. Então de onde se tirou essa ideia de que ele era contra o templo? E de que o que ele trouxe é uma proposta contrária ao templo? Não, 1000 vezes não. Então o que Jesus traz? Um resgate do significado do templo. Entendeu? Então, quando Jesus vem, ele vem para trazer um resgate do significado, do porquê daquilo que Deus me deu. Amados, tudo aquilo que Deus nos deu, ele nos deu para o nosso bem. Tudo aquilo que Deus nos deu, ele nos deu com um objetivo. Qual é o objetivo? Tornar-se veículos que nos aproximam de Deus. Qualquer coisa que Deus tenha nos dado como um veículo de aproximação dele, se este veículo se transformar na minha vida em um objetivo em si mesmo, aquilo que seria uma bênção se transformou numa maldição. Deve ser destruído. Entende? O templo, o culto, o dízimo, a oferta, a oração, a fé, a Bíblia, o estudo, todas as coisas que Deus nos deu devem ser tomadas com ações de graça, com uma finalidade, levar-me ao Senhor, nunca se tornar um objetivo em si mesmo. O fato de eu ir ao templo não diz nada. Agora, ir ao templo entendendo que aquela casa é uma casa de oração, e que ali eu vou encontrar com outros adoradores e intercessores, e juntos entraremos na presença do Senhor, naquele lugar que foi designado para tal função. Uau! Agora sim. Agora sim. Agora eu estou entendendo que o templo não é meu objetivo, mas aquilo ao que o templo me arremete é o meu objetivo. O templo é o veículo que me leva a... Entendeu? Então, quando Jesus chega, ele chega trazendo o ressignificado de todas as coisas. E entre estas coisas que ele vai trazer um ressignificado, está o sábado. Assim como aconteceu com relação ao templo, que o povo judeu começou a adorar o templo e Deus mandou destruir, eles também começaram a se tornar escravos do sábado. Então o que é que Jesus vem fazer? Abolir o sábado? Não! Do jeito que ele não veio abolir o templo. Entendeu? Do jeito que ele não veio abolir o templo. E eu falo do templo dos judeus e eu falo do templo dos nossos dias. Nós estamos sem poder cultuar no templo. Ah, então é o novo mover de Deus? Não! Talvez Deus esteja querendo trazer para nós um resgate do significado de estarmos reunidos dentro da igreja. E há muitas coisas que, se não fosse... Isso aqui é um paliativo. Isso aqui é um paliativo. Isso aqui é um paliativo. Há muitas coisas que precisam acontecer no templo. Existe muita coisa que só acontece quando está reunido. E eu não estou falando daquele prédio com aquela estrutura, eu estou falando do ajuntamento. É preciso o ajuntamento. Sozinho eu não sou igreja. Se não houver ajuntamento, não há igreja. Olha o que é que Jesus diz. Jesus não disse que quando eu me voltasse para ele, me fechasse com a Bíblia, ali ele estaria. Não há na Bíblia nenhuma promessa assim. Em termos de culto, não. Sabe o que ele disse? Ele disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Opa! 2 ou mais já é um ajuntamento. Já é uma igreja. Já é um grupo. O que Jesus está dizendo? Há uma presença manifesta dele, um tipo de manifestação da presença dele, que só ocorre quando há ajuntamento. Foi isso que ele disse. Eu não estou dizendo que ele não está comigo quando eu estou só. Ele estará comigo todo o tempo. Mas há um tipo de manifestação da presença dele que só ocorre quando existe ajuntamento. Existem orações que só são respondidas em ajuntamento. Se 2 de vós concordarem com alguma coisa, será feito
por vosso Pai que está no céu. Porque tudo que vocês ligarem na terra, ele está falando o quê? Plural, é ajuntamento. Terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Ajuntamento. Existe uma autoridade na oração de concordância. Existem coisas que você só vai viver dentro da igreja ajuntamento. Olha o que é que Tiago vai dizer. Está alguém feliz? Cante hinos. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. O que é um presbítero? Presbíteros são aqueles que estão em posição de governo, presbítero, presbitério, liderança. Chame os presbíteros da igreja, unja-o com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo, e se ele houver cometido algum pecado, seriam perdoados. Deixa eu te perguntar, qual é o lugar que você consegue vivenciar esta orientação apostólica? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Não tem como você vivenciar essa experiência na sua casa se você não congrega, se você não está inserido num grupo. Onde é que você vai buscar esse presbítero? Os presbíteros, não é nenhum. Ele manda chamar uma equipe de presbíteros, de líderes dentro de uma igreja. Onde que você vai buscar esses presbíteros? Onde é que você vai buscar? Como é que eles vão te ungir com óleo? E esta oração da fé, quem vai fazer? Percebe? O problema é que nós damos banho na criança e queremos jogar fora a água suja com a criança dentro. O que é que o Senhor está trazendo para nós? Uma ressignificação, uma libertação de extremos equivocados. E nós somos tendenciosos a extremos equivocados. Não existe. Deus aboliu o templo? Não. Deus destruiu o templo? Não. Não, de maneira nenhuma, não. Diga-se de passagem, olha gente, você quer que eu diga uma coisa para você? A coisa que mais deu dor de cabeça e dá dor de cabeça para Jesus é outra, né? Mas eu vou usar essa expressão para você entender. A coisa que mais dá dor de cabeça e dá mais trabalho para Deus chama-se a sua igreja. A igreja dá tanta dor de cabeça para o Senhor que mal não tinha nem morrido o último apóstolo, João, final do primeiro século. João ainda estava vivo. Jesus se revela a João de uma forma extraordinária. Nós estamos ministrando sobre Apocalipse amanhã, 7 horas da noite aqui em Londres, 3 horas da tarde no Brasil. Jesus se revela lá em Apocalipse, olha, o que tu vês escreve. Né? Revelação de Jesus Cristo, que foi dada ao seu servo João. Ele diz assim, o que tu vês escreve. Escreve para quem? Escreve e envia. Para onde? Para as 7 igrejas que estão na Ásia. Que não é aquilo? Que igreja? Ah, o seu José que está lá na casa dele e que não congrega porque está brigado com o pastor, não gosta de pastor, foi para ele? Não, foi para a igreja. As 7 igrejas, o que ele está falando? Igreja local. Sabe o que ele diz? Ele diz que as 7 igrejas são 7 candeeiros de ouro e ele passeia no meio dela. Existe uma manifestação de uma presença. Existe uma manifestação de uma presença de Jesus que só acontece no meio dos 7 candeeiros de ouro. Não é interessante? Ele diz que ele passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que são os 7 candeeiros de ouro? Ele mesmo disse, são as 7 igrejas da Ásia. E ele dá o endereço. E João vê as 7 estrelas nas suas mãos e ele diz, aqui são os 7 anjos. O que é anjo? Mensageiro. Quem são os mensageiros? Os pastores da igreja, que estão aonde? Na mão dele, segurado pela mão dele. Existe uma presença que só está ali naquele ajuntamento. Ah, então a igreja deve ser maravilhosa. Meu querido, não é assim. Ele vai trazer tantos os problemas, olha, tinha feitiçaria dentro da igreja, tinha falsos apóstolos dentro da igreja. O pastor Andrei está aí falando, já faz um tempão escrevendo aí, né? Que ele diz, chega numa igreja que ele diz, ó, me colocaram para fora, eu estou na porta batendo, se alguém ouvir minha voz aí dentro,
Vocês estão aí numa gritaria, aleluia, glória a Deus, Jesus está aqui, eu estou do lado de fora, tentando entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Isso aí foi a gente usa isso para os pecadores, mas isso não é para os pecadores, não. Isso é para a igreja. Ele disse, eu estou do lado de fora da igreja, batendo para ver se eu entro. Se alguém dentro ouvir a minha voz, abre essa porta para ver se eu entro, minha gente. E eu vou cear com vocês e vocês vão cear comigo. Mas para todas elas, ele manda o mesmo recado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que igreja? O corpo místico? Não. Desculpa. Ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja local. Existem direções do Espírito que só são dadas à igreja local. É o texto. A condução da noiva, a condução da igreja, ela vem pelo Espírito Santo dentro da igreja local. A igreja tem problemas? Muitos. Tem defeitos? Muitos. Jesus, por isso, fechou as suas portas e desistiu dela? Jamais. E eu estou falando da igreja local. Por que eu estou falando do templo, falando da igreja, para chegar no sábado? Porque a postura é a mesma. O comportamento de Jesus é o mesmo. Ele vem trazer o que? Libertação. Ele vem retirar o que? Os excessos. Ele vem tirar o que? O desvio. Queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Deus não desiste de nada. Deus não muda os seus planos. Quando as pessoas perguntam para mim, Pastor Orlando, como é que tudo vai terminar? Eu digo sempre uma coisa, como tudo vai terminar? Como tudo começou. A primeira página da Bíblia, o primeiro relato da Bíblia é Gênesis capítulo 1, capítulo 2. O último relato da Bíblia também é Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Como assim? Apocalipse 22 é uma releitura de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 22. Eu vejo novos céus e uma nova terra. Tudo aquilo que Deus fez e que o pecado estragou, Deus restaurará. Repito, tudo aquilo que Deus criou, formou e planejou, e o diabo e o pecado estragaram, Deus restaurará. Deus não desistirá de absolutamente nada. Porque se Deus desistir de algo ou entregar algo ao diabo, o diabo venceu a Deus. E eu quero deixar claro que Satanás jamais vencerá o meu Deus em qualquer batalha que seja, em qualquer circunstância que seja, em qualquer esfera que seja. O meu Deus é um vencedor invicto e não perderá nenhuma batalha. Tudo que o diabo planejou será frustrado e ele terá que se dobrar e reconhecer no último dia: Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e não há nada nem ninguém que possa mais do que tu. Tu és vencedor de todas as coisas. Não me venham com uma história de que por isso ou por aquilo Deus mudou, Deus já não é... Não! Não! O meu Deus é vitorioso. O meu Deus é vitorioso. Ele entra na guerra vencendo e para vencer. Ele não entra para perder batalha. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer um ressignificado. A Bíblia é o livro da ré. Como assim, pastor? A Bíblia é um livro de um carro que anda de ré. É resgate, restauração, ressurreição, restituição, ré. O que é uma ré? É engatar uma marcha que leva você para trás. Deus está nos chamando para trás. Nosso maior avanço é voltar atrás. Volta ao princípio. Volta ao princípio. Se desviou? Volta. Tomou um caminho errado? Volta. Tomou uma direção errada? Volta. Por quê?
Deus não vai mudar de plano. Então assim, houve acréscimo, volta e tira o acréscimo. Houve exagero, volta e tira o exagero. Foi colocado excesso na revelação do que Deus deu, volta e tira o excesso. Por quê? Porque a essência Deus não vai mudar. Se Deus estabeleceu que o sétimo dia é o dia dele como um memorial da criação, Israel colocou um monte, Deus deu 10 mandamentos, Moisés fez 630, 430, sei lá quantos foi. O que vamos fazer? Vamos tirar os excessos. Para que fique o quê? A essência. Para que fique o quê? A revelação de Deus. Mas a revelação do que Deus deu, aquilo que Deus deu, aquilo que Deus entregou, Deus vai mudar só porque você colocou excesso? Mas de jeito nenhum. É aquilo que eu digo, você, só porque a criança está suja, você vai jogar ela fora, dá um banho e joga fora a água suja. E a criança? Limpa, devolve para o colo da mãe. É assim que Deus faz. Olha o que Jesus vai fazer. Isso é a introdução da aula, né? Só tenho 15 minutos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, para chegar, isso tudo para falar da postura de Jesus com relação ao sábado. Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Eu estou em Marcos. Quem está comigo aí para dar um glória a Deus, um aleluia, um amém, alguma coisa? Mateus capítulo 12, de versículo 1 até o versículo 8. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Olha o dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu pães da proposição que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não lestes na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia! Que coisa tremenda! O que ele está aqui ensinando? O que ele está tirando? Os excessos. Jesus está agora aqui com seus discípulos, eles vão passando num campo e eles colhem o milho, e existem duas escolas em Israel. Um dizia que se você pegar o milho, levar à boca e comer, pode. Se você debulhar e comer, não pode, porque você debulhou, você criou uma coisa diferente, quebrou o sábado. E Jesus vai mostrar as hipocrisias. Quando Davi com fome entra no templo e come os pães da proposição, que só era permitido para os sacerdotes. Como o sacerdote no templo viola, Jesus disse assim: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam, e no dia que vocês entenderem que eu quero é misericórdia, vocês vão ser livres e não sacrifício. Quando vocês entenderem que eu quero misericórdia e não sacrifício, que não é isso que mexe comigo, vocês vão entender uma coisa: eu sou o Senhor do sábado. Claro que ele é o Senhor do sábado. Ele não disse que os discípulos, quem estava violando do ponto de vista religioso o sábado, eram os discípulos. Mas ele não disse que os discípulos eram senhores do sábado. Certo? Ele disse que ele era o Senhor do sábado. Sim, ele é o Senhor do sábado. O sábado é o dia do Senhor. Ele é o Senhor do sábado. No versículo 9, a partir daí, você vai ver a partir do versículo, no mesmo capítulo, versículo 9 ao 12. Partindo dali, entrou na sinagoga deles e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Eles, para o acusarem, o interrogaram: é lícito curar no sábado? Olha Jesus, é lícito curar no sábado? Ele lhe respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem no sábado. Uau, olha que coisa extraordinária. Jesus cura no sábado, eles ficam chocados. Jesus me disse assim: peraí, vocês têm uma concessão para o sábado. Se uma ovelha de vocês cair num buraco no sábado, vocês vão lá e tiram. Por quê? Porque Deus deu a lei, os mandamentos. Os mandamentos do Senhor são invioláveis até que uma vida esteja em jogo. A única coisa que é maior do que a lei é a vida. Então qualquer mandamento da lei de Deus poderia ser quebrado para salvar uma vida, mesmo que fosse uma vida de um animal. É uma vida. Então o mandamento pode ser quebrado para que uma vida seja salva. Mas
Eles eram muito, né? E o que é que Jesus está dizendo? Que um homem vale mais do que uma ovelha. É uma cura. Ele precisa daquela cura. E o que é que ele vai dizer? É lícito fazer o quê? Fazer o bem no sábado. Vocês estão presos ao dia. Vocês estão presos ao ritual. Vocês não entenderam o espírito deste dia. Eu sou o Senhor deste dia. Deixa eu me manifestar neste dia. Vocês estão presos. O que é que ele vai trazer? Ele vai trazer uma libertação do que eu falei. Ele vai trazer um ressignificado. Marcos capítulo 2. Vamos ler alguns textos vendo como é que Jesus se comportou então no sábado. E vocês vão entender que ele está quebrando esse monte de coisinha religiosa. Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Então lhes disse, falando Jesus, então ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito. Agora guarda essa daí você vai precisar para quando nós entrarmos na questão profética. O sábado é um sinal. Um sinal que foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Irmãos, amados, pega isso para todas as coisas que Deus te colocou, que Deus colocou. O templo foi feito por causa do homem, não o homem por causa do templo. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que isso está trazendo? A ordem do que é que tem valor, a ordem do que é prioritário, quem serve a quem. As leis, os mandamentos foram feitos para o nosso bem, não para a nossa escravidão. A partir do momento em que aquilo que Deus colocou para mim se torna um jugo, um peso, um fardo, para tudo e rever. Rever, meu irmão. Tem alguma coisa aí errada. Tem uma coisa que não está encaixando. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são fardos. Aquilo não foi feito para que você se torne escravo daquele dia. Eu não posso fazer tal coisa no sábado, hoje é o sábado. Meu irmão, o sábado foi feito como um sinal para você. O sábado foi feito como um deleite para você. Não como um jugo na sua vida. Não como uma escravidão. Vamos quebrar esse jugo. Vamos quebrar esta escravidão. Por que você está ainda vivendo como se você não tivesse nascido de novo? Você é escravo de dias. Você é escravo de ritual. Por que a gente está aqui vivendo? Por que a igreja está funcionando? Por que nós estamos sendo abençoados? Por que a unção de Deus está fluindo? Nós não temos o templo, mas quem disse que nós somos escravos do templo? Quem disse que a minha adoração a Deus está condicionada ao templo? O templo foi feito por causa da igreja e não a igreja por causa do templo. O templo existe para suprir uma necessidade da igreja. A igreja não existe para suprir necessidade do templo. Percebe a diferença? O templo sem a igreja é só uma casa. A igreja sem o templo continua sendo a noiva de Cristo. Continua sendo a prometida do Senhor. Então eu não preciso... então o Senhor não valoriza o templo. Querido, eu valorizo, mas eu não sobreponho a igreja. A igreja é maior do que o templo. O templo só tem significado quando serve a igreja. Agora, a igreja é escrava do templo? A igreja que sem o templo não vive, ela então... O templo é maior do que a igreja? O sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Eu sou escravo deste dia? Eu estou submetido a ele? Que loucura é essa? Jesus quebra isso. Jesus coloca isso tudo no seu devido lugar. Capítulo 6 de Marcos, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja como Marcos faz questão de dizer, chegando ao sábado. O que é que Jesus fez no sábado? Foi à sinagoga. Era o lugar de culto. Fazer o quê?
ensinar. Então quem disse que Jesus aboliu o sábado? Jesus jogou fora o sábado. Ele nem jogou fora o sábado, ele nem jogou fora o templo, ele nem jogou fora o dízimo, ele nem jogou fora nada. Ele deu banho na criança. Ele limpou essa criançada toda. Ele lavou essa criançada toda. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Em outro sábado, olha aqui. Entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. O que é que Jesus fez com este homem? Curou. O que Jesus fez fazer no sábado? Foi para a sinagoga. Fazer o quê? Ensinar. Então Jesus aboliu o sábado? Não. Jesus aboliu a sinagoga? Não. O que Jesus fez? Deu banho na criança. Tirou os excessos. Tirou as sujeirinhas que foram lá colocadas. Colocou tudo no seu devido lugar. Aleluia! João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Vamos atrás de Jesus. Evangelho de João capítulo 5, versículo 9. Evangelho de João capítulo 5, versículo 9. Imediatamente o homem foi curado. Está falando do paralítico de Betesda. Imediatamente o homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. O homem levou uma bronca depois. Não pode carregar essa esteira, não sabe o que é sábado. Aquele que me curou disse que eu poderia. O mesmo Jesus que disse que é Senhor do sábado. É o mesmo Jesus que vai à sinagoga todos os sábados. Pega para aquele homem e diz, leva a tua esteira. Por que ele pode levar a esteira? É uma nova leitura. É a leitura correta. O povo estava escravo. O cara não podia ser curado porque era sábado. Que loucura é essa? O que é que Jesus está trazendo? Um equilíbrio. O que é que Jesus está trazendo? Um significado do que era realmente aquele dia. Aboliu? Não. Jogou fora? Não. Capítulo 9 de João, versículo 14. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos do cego. Chega aquele cego, né? Os discípulos perguntam para ele assim, quem pecou? Foi os seus pais? Foi ele? Foi não sei quem? Jesus diz, não, é para se manifestar a glória de Deus. Jesus tem uma das curas mais esquisitas que eu encontro aqui, né? Jesus cospe... Estou procurando aqui o texto. Jesus cospe na terra, versículo 6, faz lodo e com a saliva, aquela meleca, e passa nos olhos do homem e manda ele se lavar na piscina. Era sábado. Jesus não podia fazer aquilo. Segundo quem? Segundo Moisés, segundo os rabinos, segundo a lei. O que Jesus vai fazer? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus está trazendo uma linguagem de quê? De libertação. Meu amado, minha amada, cuidado. Cuidado com duas coisas. Cuidado para não se tornar escravo da religião. E cuidado para você não pegar... O que eu chamo escravo da religião? Escravo de regras, de normas, de dias, de proibições, de ordenanças, de tal coisa. Cuidado para você não ser escravo dessas coisas. Mas, para o outro lado, tenha o mesmo cuidado para que você, ao se libertar da escravidão a estas coisas, não jogue estas coisas fora. Porque o que elas precisam não é serem jogadas fora. O que elas precisam é voltarem para o seu devido lugar. O que elas precisam é serem enxergadas com o olhar do Senhor. É serem usadas da maneira correta. E aí eu entro no templo, aí eu entro no sábado, aí eu entro no dízimo, aí eu entro na oferta, aí eu entro no culto, em todas as coisas. Todas as coisas. Não se torne um escravo destas coisas, porque elas vão matar você. Todas elas que eu citei aqui. Mas cuidado, não abra mão delas, porque elas são necessárias na formação que Deus tem para a sua vida. Para Deus formar o que Ele quer formar em você, você precisa do sábado, do templo,
do dízimo, da oferta, do culto, do pastor, da oração, de todas estas coisas. Entende o que eu estou lhe dizendo? Cuidado para não ser escravo delas. Cuidado para você não as ignorar, porque elas são essenciais para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue. E aqui está o grande desafio. O desafio é o que eu vou terminar hoje dizendo: vamos dar banho na criança, mas não vamos jogá-la fora. Muita gente está jogando fora a criança, porque ela está suja. Muita gente está abrindo mão das coisas, porque elas se sujaram. Muita gente já não dizima mais, porque existe muito pastor ladrão. Muita gente já não dá mais uma oferta na igreja, porque existe muita gente usando o dinheiro da igreja de maneira errada. Muita gente já não vai mais no culto, porque o culto virou um mercado, o evangelho uma mercadoria, e as pessoas ali uns clientes, manipulação, show, virou tudo menos culto. Muita gente já não congrega mais, porque entrou em choque com alguém dentro da igreja. Entrou um choque com alguém da liderança, não consegue mais congregar. Muita gente já não olha mais o templo com os mesmos olhos. Muita gente já não observa o sábado e reconhece que esse dia é um memorial da criação, porque existem grupos que dizem que quem não guarda o sábado não vai para o céu. Você saiu de um extremo e você caiu no outro. Você pegou a criança, olhou para a criança, descobriu que ela está suja. Todas essas coisas que eu citei aqui são verdades. É olhar para a criança e dizer: ela está suja. Não quero essa criança. Vou jogá-la fora. Vou matá-la. Não foi essa criança que eu quis. Uma criança suja? Não, não é assim que nós fazemos. Nós damos banho na criança. Nós limpamos a criança. E nós abraçamos a criança. O problema não está na criança. O problema está na sujeira sobre a criança. E nós precisamos disso. Nós precisamos parar e dizer: onde foi sujo? Vamos voltar à essência. Os queridos que estão pelo Instagram, já está acabando. Se quiser continuar, está no Facebook. Estou terminando aqui no Instagram e retomando aqui só para encerrar. Só um minutinho. Entende o que eu quero dizer? O que é que eu vou fazer no meio de tudo isso? Como é que eu vou me comportar? Eu vou limpar esta criança. Eu vou cuidar da criança. Eu vou trazê-la de volta. Por quê? Repito, o Senhor não abriu mão de nenhuma das coisas que Ele nos deu. De nenhuma das coisas que Ele nos entregou. Nós bagunçamos a coisa. Nós misturamos a coisa. Tem um monte de coisa fora. Imagina Jesus escrever para a igreja dele. Imagina Jesus escrever para a igreja e dizer: eu estou na porta batendo e vocês não estão me ouvindo. O culto está rolando lá, o louvor está torando, o povo está assim, nos glória a Deus e aleluia, e todo mundo está gritando: Jesus está aqui, eu sinto Deus aqui, e ele batendo lá na porta dizendo: alguém aí dentro, pelo amor de Deus, me ouve? Abre essa porta. Você já imaginou o que é expulsar? Ele foi expulso, colocado para fora. Mas ele continua batendo e dizendo: me deixa entrar. E eu tenho uma proposta, eu vou cear com vocês, vocês vão cear comigo. Vocês me colocaram para fora. Mas eu não desisti. Mesmo sendo colocado para fora, ele não desistiu de quê? Da sua igreja. Porque se ele desistisse da sua igreja, porque essa igreja local, ali é a igreja local, o colocou para fora, ele estaria dando a vitória ao diabo. E o diabo não vence, meu Jesus. Ele vai bater até quê? Ele vai bater até quê? Até que alguém ouça, até que alguém abra. É isso que nós precisamos compreender. E essa foi a minha intenção nesta aula de hoje.
Que você compreenda que todas as coisas são lícitas e boas se recebidas com ações de graça. Todas as coisas que o Senhor nos deu precisa se manter pura. Quando eu falo de manter-se pura, precisa se manter preservada como o Senhor nos deu, para o que o Senhor nos deu. Não acrescente nada. Não coloque nada. O jugo do Senhor é suave. O peso do Senhor é leve. Mas se eu colocar sobre este jugo uma peninha, que você diz assim, bobagem, isso não vai fazer diferença. Ela produzirá um peso insuportável naquele que está carregando. O jugo do Senhor, para quem olha de fora, diz, é pesado demais. Mas para aquele que está carregando com o Senhor, é suave e leve. Mas a peninha que vem de fora, para quem olha de fora, diz, que bobagem, isso não é nada. Mas para quem está levando apenas o jugo do Senhor, aquela peninha colocada sobre o jugo tem um peso insuportável. O que é que eu vou fazer? Soprar esta pena para fora. O que é que eu vou fazer? Tirar este sobrepeso de sobre o jugo e carregar o jugo do Senhor, que é suave. O peso do Senhor, que é leve. Não vou abrir mão do jugo do Senhor, só porque você colocou uma peninha sobre ele. Não vou abrir mão. Pai, eu oro para que esta aula de hoje, com tanta coisa que o Teu Espírito nos falou, ministre aos nossos corações. Traga luz, posicionamento, vida, entendimento, maturidade, para que nós, como Teu povo, a Tua igreja, aprendamos a viver uma vida centrada, uma vida madura, entendendo as coisas, entendendo aquilo que Tu nos destes, vivendo aquilo que Tu nos destes, com sabedoria, com maturidade, não sendo levianos, irresponsáveis, aventureiros, jogando tudo para fora só porque não está do jeito que eu queria. Calma, vamos lavar a criança, vamos remover os excessos, vamos tirar aquilo que está fora, mas vamos perguntar, Senhor, o que Tu queres? O que estava na tua mente, o que estava no teu coração? Eu oro, Pai, para que nesta noite de Shabat, o Teu Espírito ministre, usando esta palavra, ao coração de cada um dos meus irmãos, que traga, Senhor, revelação. Que não seja apenas informação, mas que seja vida e vida transformadora. E nós daremos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe os queridos, Deus abençoe os amados, e não esqueça que amanhã, às 7h da noite, nós estamos aqui adorando o Senhor. Eu espero por você. Deus te abençoe, grande abraço, fiquem com Deus, Shabbat Shalom.